Fala trader, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um operacional para opções binárias, que é o intuito a princípio do canal, e um operacional que ele é muito lucrativo, que é o operacional de pullback, beleza? Eu vou estar passando aqui um resumo que eu fiz, está lá no nosso Instagram, Dynamos Traders. Eu vou estar passando aqui para vocês agora aqui. Bom, para eu ter esse operacional, esse pullback, eu preciso de uma perna de alta, neste caso, neste exemplo, eu preciso que tenha uma linha de resistência onde o preço ele barrou, ele parou, e que essa correção ela não seja uma correção com muita amplitude. Se essa correção ela tocasse aqui na minha resistência e ela corrigisse até 100% dessa perna, quando ela voltasse para essa região, ela talvez não tivesse uma probabilidade de romper e dar uma oportunidade no pullback, beleza? A gente tem para opções binárias algumas tipologias de pullback. Uns chamam de mini pullback, eu não chamo de mini pullback, eu chamo de pullback imediato, que vai ser aqui o primeiro exemplo, e eu chamo de o pullback tradicional, que é o pullback que a gente tem uma correção maior, beleza? Vocês vão entender isso na prática. Eu tenho aqui essa correção com pouca amplitude, antes de uma região que pode ser rompida. Eu tenho candles expressivos de força, indicando que pode haver esse rompimento, pois o candle tem um corpo grande, pouco pavio, expressando uma concentração de compra. E eu tenho aqui um candle que ele rompe com aproximadamente algo em torno de 40 a 50% acima da linha de resistência, né, dessa região, fechando com o corpo e deixando pouco pavio, um corpo grande com pouco pavio, beleza? Como é a minha operação? Eu aguardo um candle retrair até a região que eu marquei aqui com essa linha. Eu sei que é uma região, mas eu preciso de uma linha para eu ter um melhor ponto de entrada dentro dessa região. Esse candle ele precisa abrir aqui e retrair, ainda restando de 2 a 3 minutos para o fechamento dele, sendo um candle de M5. E eu dou a minha entrada ao tocar aí, beleza? Esse é o que chamamos de pullback imediato. Após um rompimento onde eu tenho um candle de força, o preço abre e vem buscar essa região, tocando ainda com um prazo de no mínimo 2 a 3 minutos para o final da vela, do candle, o fechamento, beleza? Então eu tenho aqui o preço, ele volta a mostrar força na sua subida. De repente ele tem uma correção onde deixa corpos cada vez menores, deixando o pavio na parte inferior, e eu aguardo um toque nessa região, e o mesmo conceito, que esse toque aconteça faltando 2 a 3 minutos para o fechamento da vela. Como eu opero e utilizo uma média de 20, quando tem essa confluência com a média de 20 e consequentemente com uma LTA, fica muito mais assertivo e aumenta muito a probabilidade de ter essa retração. Lembrando que eu sempre tenho que aguardar na média de 2 minutos, beleza? No mínimo 2 minutos. Dando continuidade aqui, eu vou fazer aqui um rascunho mostrando algumas possibilidades de se operar um belo pullback. Bom, eu preciso de expansão e correção. Essa região aqui, vamos supor que essa região foi uma região onde deixou uma marcação de resistência. Como eu já mencionei, a resistência é uma região, porém a gente precisa traçar uma linha como se fosse assim. Identificamos o melhor ponto dessa região, que seria neste exemplo aqui, ó, o melhor ponto no pavio dessa região aqui, ó, beleza? Então eu preciso que essa correção ela seja próxima à resistência, que aumenta a probabilidade do preço romper, voltar para testar e subir. E eu vou evitar esse tipo de operação quando eu tenho uma resistência onde o preço ele toca na minha resistência e ele volta para retrair distante da resistência, corrigindo quase que 100% dessa perna aqui. Então há uma probabilidade dele voltar para essa região
e novamente sentir a retração. Então eu vou buscar por rompimento quando eu tenho uma retração curta, criando esse movimento N, né, que muitos chamam de movimento N. Então quando rompe aqui, ele volta para buscar aqui. Quando ele voltar para buscar aqui, restando 2 a 3 minutos para o fechamento do candle de M5, eu faço uma operação de compra. Esse é o pullback normal, assim, o mais conhecido, o tradicional, melhor dizendo. Beleza? Mas tem o pullback também quando ele está em uma zona com pouca amplitude, uma zona de congestão, e um candle ele rompe a favor de preferência do movimento e eu busco por esse pullback. Esse é o pullback pós-lateralização, é o que ocorreu aqui ao lado. Ó. Eu tinha um movimento de baixa, o preço começou a ficar lateral, eu vou marcar o final desse movimento e vou marcar a máxima desse movimento. Eu tenho aqui a mínima do movimento e a máxima dessa consolidação. Perceba que esse candle ele rompe com força e o próximo candle ele volta para a região. Eu faço uma venda acreditando que o movimento vai ser de baixa. Então esse é o pullback que a gente chama de pullback imediato. Beleza? Só vou recapitular aqui. Você tem um movimento de baixa, onde deixou aqui um fundo e deixou aqui um topo. Então eu tenho aqui, dentro dessa lateralização, eu tenho o topo e eu tenho o fundo. Esse candle ele rompe com força, deixando mais de 50% do corpo abaixo, sem pavio em cima, sem pavio embaixo, demonstrando força. Eu aguardo esse candle aqui, ele retrair até a região e eu faço uma venda aqui. Em muitos casos, quando ele retrai tanto assim, eu faço uma venda aqui e faço outra venda aqui, ó, acreditando nessa região. Beleza? Essa é a opção que eu falei de você operar seguindo consolidação pós-rompimento. Rompeu, eu entro. Vou mostrar agora um exemplo para você não operar caso aconteça essa operação. Esse tipo de pullback aqui eu não aconselho vocês operarem, que também ele vende um movimento de alta, deixa essa parte superior, esse topo, deixa essa parte inferior, porém a amplitude é maior, é muito maior. Você vai buscar por essas operações quando a amplitude é pequena e ele volta a romper no sentido do trading, entendeu? No sentido em que estava o ativo e você pega uma operação aqui. Perceba que essa amplitude ela é maior, ela está ok, ela rompeu para o lado correto, ela é maior, porém ela rompeu com mais de 50% do corpo. Isso até então não interfere tanto, porque se ela rompesse e desse continuidade e viesse buscar essa região, excelente entrada. Porém, o próximo candle ele já veio para buscar, então esse tipo de operação em pullback imediato a gente não faz. Tá até ok, esse rompimento ele tá ok, antes desse candle aqui tava beleza, porém ele rompeu com muita força e ele veio buscar com muita força a resistência, que até então virou suporte, só que ele veio imediatamente, então tá abortado esse trade. Beleza? Se ele tivesse dado continuidade e voltasse depois de um tempo para buscar, seria uma excelente oportunidade de compra. Mas neste caso você não opera quando você tem um candle que ele rompe com muito mais de 50% acima e o próximo candle imediatamente vem buscar. Beleza? Então esse foi aqui um resumo de uma aula de pullback, onde eu opero muito esse pullback e opero muito esse falso rompimento. É quando tem um candle que ele rompe uma região e o próximo candle elimina ele. Vou dar um exemplo aqui, que é este mesmo exemplo que está aí. Ó. Eu tenho um candle que ele rompe, porém o próximo candle frustra esse rompimento e volta todo contra ele. Aí este exemplo tem uma grande probabilidade do próximo candle ele vir buscar os 50% desse candle aqui, ou a região, e voltar a cair novamente. Foi o que aconteceu aqui. Ó. Além de buscar os 50%, buscou a região. Beleza? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, só chamar lá no Instagram. Um grande abraço.